Senhoras e senhores, daremos início nesse instante à solenidade de posse da presidência do CNPq. Temos o prazer de convidar para compor a mesa de honra o excelentíssimo senhor ministro de Estado da Ciência e Tecnologia, Sérgio Machado Rezende, o doutor Marco Antônio Santos. Convidamos também o doutor Ernei Camargo. Daremos início à solenidade de posse do presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, fundação vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Temos o prazer de anunciar a presença das seguintes autoridades aqui conosco nesta manhã. Deputados Dr. Ubiari, deputado Djalma Berger, deputado Antônio Palocci, deputado Márcio França, deputado Beto Albuquerque, o doutor professor Evandro Mirra, Luiz Davidovich, representante da Academia Brasileira de Ciência, o doutor Lindolfo de Carvalho Dias, o doutor Linaldo Cavalcante, ex-presidentes do CNPq, o secretário de Estado de Ciência e Tecnologia do Governo do Distrito Federal, Isalci Lucas Ferreira, o secretário de Ciência e Tecnologia do Estado do Mato Grosso, Chico Daltro, o reitor Arquimedes Diógenes Silone, presidente da Andifes, o Manassés Ponteres, representante do Clube de Reitores, o presidente da CAPES, Jorge Almeida Guimarães, da reitora, professora doutora Malvina Tânia Tutman, da Unirio, do professor doutor Rosildo Barbosa Lobo, do reitor, professor doutor Oswaldo Batista Duarte Filho, da Universidade Federal de São Carlos, o doutor José Caicati, da Fundação Conrado Wiesel, representante da FAP-TF, da professora Eurice Sueli Nodari, presidente do Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras, o presidente do CGEE, Lúcia Mello, Luiz Fernandes, presidente da FINEP, Zoe Vale, Guilherme Pereira e Luiz Fernando Schettini, secretários do MCT. Doutora Sandra Bial, diretora da Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Sul. E do doutor Camacho, presidente do INPA. Senhoras e senhores, neste momento passamos a palavra ao doutor Ernei Camargo.
servidores do CNPq, meus amigos, sou o professor Marco Antônio Zago. Eu vou ter o prazer de passar o carro hoje, meu amigo, o professor Zago. E quando eu era pró-reitor na Universidade de São Paulo, os reitores, o professor Goldenberg e depois o professor Lobo, adotaram um sistema que eu gostei, que eu adoto até hoje. Quem está saindo não fala. Eu quero só agradecer particularmente ao ministro, meu amigo Sérgio Rezende, amigo há muitos anos, pelo apoio que eu tive nesse período da gestão, e aos ministros que o precederam, o professor Roberto Amaral, o governador Eduardo Campos. Quero agradecer aos meus colegas de gestão, todos eles, particularmente a um colega que se foi, o doutor José Roberto Leite. Quero agradecer aos pesquisadores do CNPq e aos servidores do CNPq, que foram muito importantes no apoio que deram a essa gestão em todo momento. Sem os pesquisadores, sem os servidores, o CNPq não existiria. Agradeço a presença de todos e agradeço mais uma vez, Sérgio, o apoio político de você. E passo imediatamente a palavra a você. Senhoras e senhores, assume a vice-presidência do CNPq a doutora Vrana Maria Palizzi. Doutora Vrana Maria Palizzi, por gentileza, de pé. Doutora Vrana Maria Palizzi é licenciada em Filosofia e bacharel em Direito pela Universidade de Passo Fundo. Mestrado em Planejamento Urbano e Regional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutorado de terceiro ciclo em Urbanismo e Gerenciamento pela Universidade de Paris 12, doutorado em Ciências Sociais pela Universidade de Paris, é pesquisadora de Produtividade Científica do CNPq nível 1B e professora titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e foi reitora da mesma universidade de 1996 a 1999 e no período de 2000 a 2004. É presidente da Andifes e foi também presidente da Andifes de 2003 a 2004. Assume também a diretoria de programas temáticos e setoriais o Dr. José Osvaldo de Siqueira. Dr. José Osvaldo de Siqueira é engenheiro agrônomo pela ESAL, mestrado em agricultura e doutorado em Soil Science pela University of Florida, pós-doutorado na Michigan State University, onde foi professor adjunto em 1990. Foi Visiting Scientist da Rotterdam Station, Inglaterra. É professor titular de Microbiologia do Solo na UFLA e bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq nível 1A. Atua na área de Agronomia, Ciência do Solo, Microbiologia e Bioquímica, Biotecnologia Agrícola, Sustentabilidade de Agrosistemas e Recuperação de Áreas Degradadas. Foi pró-reitor de Pesquisa e reitor da UFLA no período de 2000 a 2004. Atualmente é científico adverso da IFS Suécia, representante da área de Ciências Agrárias e membro do Conselho Técnico Científico da CAPES. Foi membro da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, CTN-Bio, nomeado para 2 mandatos, de 2000 a 2006. Permanece no CNPq o diretor de programas horizontais e instrumentais, José Roberto Drogovic Felício.
José Roberto Drogovic Felício é graduado em Física pela Universidade de São Paulo, mestrado em Física Básica na USP São Carlos, doutorado em Física Básica na USP São Carlos, pós-doutorado no Stanford Linear Accelerator Center, livre docente pela USP, é professor titular da USP Ribeirão Preto e bolsista de produtividade e pesquisa do CNPq nível 1. Ocupou a chefia de gabinete da reitoria da USP de 1990 a 1992 e a coordenação geral da administração daquela universidade de 92 a 93. Foi chefe de gabinete da presidência do CNPq de 2003 a 2004. Atua nas áreas de mapeamentos de modelos de física estática em teoria de campos, grupo de renormalização, fenomenologia, invariância conforme simulações Monte Carlo com grupo de renormalização e simulações em tempos curtos e dinâmica crítica. Atualmente é diretor de programas horizontais e instrumentais do CNPq e membro dos comitês gestores dos fundos setoriais do petróleo, de energia e de informática. Permanece também o diretor de administração Gilberto Pereira Xavier. Gilberto Pereira Xavier é paranaense de Tibagi, tem graduação em administração de empresas em ciências contábeis. Começou no CNPq como estagiário, tornando-se servidor efetivo em 1977. No serviço público, foi aprovado em vários concursos, como professor nível 3 em contabilidade e curso de secretaria de educação do GDF, contador do Poder Executivo, administração pública federal, analista de finanças e controle da Secretaria de Fazenda do GDF, entre outros. Nestes 30 anos de CNPq, Gilberto vem investindo permanentemente na capacitação e qualificação profissional, sempre direcionando suas atividades para as áreas contábil, financeira e orçamentária. Dentre as inúmeras funções que desempenhou antes de ser nomeado diretor administrativo do CNPq em maio de 2004 estão chefia do Serviço de Contabilidade, chefia do Serviço de Contabilidade e Prestação de Contas, chefia do Serviço de Contabilidade, coordenação de Gestão Orçamentária e Financeira de 96 a 2003 e coordenador geral de Administração e Finanças de 2003 a 2004. Senhoras e senhores, neste momento passamos para a leitura do termo de posse. Aos 21 dias do mês de junho de 2007, perante o excelentíssimo senhor Ministro de Ciência e Tecnologia, Sérgio Machado Rezende, compareceu o senhor Marco Antônio Zago, nomeado para exercer o cargo em comissão de presidente código 101.6 do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Ministério da Ciência e Tecnologia, através do decreto número 4.734, de 11 de junho de 2003, publicada no Diário Oficial da União, de 20 de junho de 2007. Cumpridas as formalidades que o ato requer, inclusive a apresentação de declaração de bens, que fica devidamente arquivada, o senhor Marco Antônio Zago foi investido no referido cargo. Para constar, lavrou-se o presente termo, que vai assinado pelo excelentíssimo senhor Ministro Sérgio Machado Rezende e pelo investido. Marco Antônio Zago tem pós-doutorado pela Universidade de Oxford, Inglaterra. Sua formação iniciou-se pela graduação em Medicina em 1970 na Universidade de São Paulo, com mestrado e o doutorado em Clínica Médica na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP. Foi professor titular do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP, membro titular da Academia Brasileira de Ciências e pesquisador 1A do CNPq. Foi diretor-presidente da Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto, coordenador do Centro de Terapia Celular
diretor clínico do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e presidente da Sociedade Brasileira de Divulgação Científica. Atualmente é membro do Comitê Gestor do Fundo Setorial de Saúde da Comissão Nacional de Biossegurança, CTN-Bio, e da Comissão Permanente de Avaliação da Universidade de São Paulo. Nesse momento, o ministro Sérgio Rezende assina o termo de posse. Passamos a palavra ao novo presidente do CNPq, Dr. Marco Antônio Zago. Senhor Sérgio Rezende, ministro de Ciência e Tecnologia, na pessoa de quem cumprimento todos os representantes do Ministério de Ciência e Tecnologia, meu caro Ernei, que me precedeu nessa função, professor Arquimedes, presidente da Andifes, na pessoa de quem cumprimento todos os reitores e dirigentes acadêmicos aqui presentes, mas faço um destaque particular ao diretor da minha faculdade, professor Marcos Felipe Silva Sá. Senhores ex-presidentes do CNPq, membros do Conselho Deliberativo, diretores e servidores desta instituição, deputado Márcio França, em nome de quem saúdo os parlamentares aqui presentes, mas faço um destaque particular aos meus dois amigos, Dr. Biali e Dr. Palocci, colegas pesquisadores, Márcia, senhoras e senhores. Nós desejamos inicialmente agradecer ao ministro Sérgio Rezende, eu e a professora Ana Panizzi, a confiança ao nomearmos para esta importante posição. Nós podemos assegurar-lhe, senhor ministro, que dedicaremos todo o esforço para que o CNPq continue desempenhando seu papel central na ciência e tecnologia do país. Desta forma, retribuir-lhe esta demonstração de confiança. Eu sou também grato ao professor Ernei pela tranquilidade com que foi progressivamente transferindo a direção do órgão. Hoje está simplesmente culminando um processo que já se iniciou há quase 2 meses. E tenho certeza também de que sou porta-voz de todos os pesquisadores do país, ao reconhecer a maneira segura e eficiente com que conduziu o CNPq nesses anos. Eu estou consciente da responsabilidade inerente ao cargo, que deriva principalmente da história desta instituição, vista como um patrimônio da comunidade científica do país. O CNPq é a principal financiadora da pesquisa de base, não comprometida com resultados de aplicação imediata, e cujo papel inovador do pensamento não pode ser esquecida e precisa ser preservada no mundo moderno. E aqueles que conhecem minha história sabem que eu farei isso. O apoio à demanda espontânea, que se faz principalmente por meio do edital universal, deve ser reforçado. Por isso, procura-se garantir maior volume de recursos no momento, liberados com regularidade, que permita estabelecer um calendário para os editais universais. A instituição é também o principal suporte da formação de pessoal qualificado em ciência, responsável, juntamente com a CAPES, dirigida pelo caro Jorge Guimarães, pela expansão e consolidação do sistema de pós-graduação no país. Há cerca de 68 mil bolsas anuais que cobrem um amplo espectro que vai da iniciação científica júnior ao pós-doutorado, deverão ser ampliadas em número e esperamos, se possível, também em valor nos próximos anos. No entanto, é preciso ter metas, não apenas numéricas, mas principalmente estratégicas.
O CNPq está hoje perfeitamente integrado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, que, sob a coordenação do ministro Sérgio Rezende, está elaborando um plano de ciência, tecnologia e inovação, que tem um claro compromisso com o objetivo de colocar a ciência e a tecnologia como um dos principais motores do desenvolvimento nacional. E para isso é necessário aumentarmos gradualmente a contribuição proporcional de tecnologias, das engenharias e dos ramos aplicados de física e química na formação pós-graduada. Nesta e em outras ações relacionadas com a formação de pessoal, o CNPq manterá estreita colaboração com a CAPES. Além disso, programas induzidos devem atender a prioridades estratégicas do país, como as questões, por exemplo, de mudanças climáticas, recursos hídricos, novas fontes de energia como biodiesel e biomassa, e produção de fármacos, entre outros. Essas ações, juntamente com aquelas que visam aumentar a atividade de inovação das empresas, exigem permanente sintonia e interação com a FINEP, dirigida pelo nosso amigo Luiz Fernandes. Todos estamos de acordo que se a produção científica do Brasil vai bem e está melhorando, ainda não vencemos a barreira de transpor esses conhecimentos para a ação produtiva. E estou certo de que o CNPq pode aumentar sua contribuição para este fim. Os programas PRONEX e Instituto do Milênio precisam ser fortalecidos, pois garantem a estabilidade de grupos de excelência, embora o seu formato possa sofrer adaptações derivadas da experiência acumulada nesses anos. Acredito ainda que a colaboração com as FAPES, as Fundações de Amparo à Pesquisa estaduais, deve também ser fortalecida, com flexibilidade para que o formato varie consoante a tradição e o grau de consolidação da parceira estadual. Os benefícios desta iniciativa são evidentes, uma vez que aumentam globalmente os recursos investidos em pesquisa e contribuem para estruturar os sistemas regionais de ciência e tecnologia. E, de fato, atender à diversidade regional, sem abrir mão do mérito e da competência, tem que ser uma das prioridades do órgão. A aproximação da ciência com o cidadão, que é um dos eixos do programa do Ministério de Ciência e Tecnologia, enquadra-se na concepção de que a ciência e a tecnologia devem servir à sociedade. Para isso, temos que melhorar o ensino de ciência e o acesso ao conhecimento e aos novos instrumentos de comunicação, focalizando os jovens e professores do ensino médio. Estou certo de que o CNPq pode ter uma participação proeminente neste eixo, juntamente com o Ministério da Educação e a Secretaria de Ciência e Tecnologia para a Inclusão Social do MCT. E os docentes e alunos das universidades que devem também participar desse curso. Cabe ainda registrar o progresso da qualidade e da prestação dos serviços da agência. Mérito da dedicação e competência dos servidores do CNPq. Para melhorarmos ainda mais a nossa eficiência, temos que ter clareza quanto à nossa missão como agência financiadora, a de atender aos usuários e assegurar que os recursos que nos são transferidos tenham a melhor utilização possível. Isto exige um complexo ordenado e hierarquizado de ações, conduzidas em conjunto por funcionários, pesquisadores, assessores, coordenadores e diretores. Além da competência, é necessário empatia e comunicação entre os diferentes membros da equipe e a convicção de que, se o papel de todos é importante, a divisão do trabalho é essencial. Estou certo de que seremos bem-sucedidos no objetivo de aproveitar as melhores competências de cada um para esta finalidade. E nisto, a presidência, eu, a professora Brana, os diretores, o José Roberto Drogovic e o Oswaldo Siqueira, estamos empenhados. Finalmente, eu agradeço a todos os que aqui vieram hoje
amigos, membros da comunidade científica e acadêmica e aos servidores do CNPq, na expectativa de que este apoio que hoje se manifesta se estenda pelo período de gestão. Muito obrigado. Com a palavra, o Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia, Dr. Sérgio Rezende. Muito bom dia a todas e todos, boa tarde. Eu quero cumprimentar o professor Emílio Camargo, que está deixando o cargo de presidente do CNPq, cumprimentar o Marco Autorizado, que está assumindo esse enorme desafio, com todos os diretores aqui mencionados. E nós estamos vivendo agora um momento importante por várias razões. A primeira é que o CNPq, ao ser criado em 1951, e começar a atuar imediatamente, alguns anos mais tarde a CAPES se juntou a esse esforço, contribuiu para mudar o curso da história do Brasil. Se o CNPq não tivesse sido criado em 51, não tivesse sido criado em 65, 70, nós estaríamos com mais algumas décadas de atraso. Ao longo desses anos, o CNPq foi então um dos órgãos chave do sistema. Houve uma época que ele era o coordenador do sistema de ciência e tecnologia, ele era ligado diretamente à presidência da República e ele então é que coordenava todo o sistema. E essa certamente é a razão pela qual nós temos esta densidade qualitativa participando dessa posse hoje. Começar pelos representantes do Congresso Nacional. Vice-líder do governo, Beto Albuquerque, líder do PSB, o meu partido, na Câmara, Márcio França, doutor Guiari, deputado Tony Palocci, ex-ministro, vários outros parlamentares. Temos aqui muitos reitores, cumprimento a todos em nome do presidente da UDIFES, Vitor Arquimedes. Temos aqui os maiores dirigentes dos cargos mais altos do Ministério da Ciência e Tecnologia, da FINEP, presidente e diretores da FINEP, da Secretaria. Não temos aqui hoje o secretário executivo Luiz Elias, porque ele foi ao Paraguai e não conseguiu chegar a tempo. Me telefonou do aeroporto de São Paulo, pede então que cumprimente a todos e justifique a ausência dele. Temos aqui ex-presidentes, diretores do CNPq, membros da comunidade científica, tecnológica e membro do Conselho Deliberativo, funcionários do CNPq todos que me receberam com uma recepção calorosa. E é um momento importante por uma outra razão. Na história do CNPq, se nós fizermos tinha rápida para ver a média de duração do mandato de presidente é superior a 4 anos. Se fizermos a mesma média para ministro de Ciência e Tecnologia, ela é bem inferior a 4 anos. Isso quer dizer o seguinte, os ministros passam e os dirigentes do CNPq ficam, porque criou-se essa tradição. É um órgão respeitado, é um órgão, como eu disse, deu uma contribuição enorme, está dando para a mudança do curso da nossa história, que é uma história de dependência, uma história de muitas dificuldades, e nós todos sabemos que para mudar essa história é preciso atuar firmemente na educação, na ciência, na tecnologia, e aí o CNPq tem esse papel importante.
Eu quero agora me dirigir ao professor Nenê Camargo, diretores da diretoria que trabalharam com ele, o vice-presidente Lauro Mori, o Drogovic, o Gilberto, os outros já saíram mais tempo, mas não posso deixar de falar os colegas, o Roberto e o Manuel Barral. Nesses 4 anos, vocês deram uma contribuição muito importante no sentido de fazer o que tem sido uma determinação do governo do presidente Lula, uma política de Estado. O CNPq não acabou com programas que haviam anteriormente. É comum isso acontecer. Às vezes até com o mesmo presidente muda um mandato, chega no ano seguinte, muda de nome, acaba, cria coisa nova. Os institutos do milênio foram mantidos, editais universais, o Promex, houve naturalmente algumas alterações, foram criados programas novos, mas a diretoria, sob o seu comando e orientação, demonstrou que é possível fazer uma política de Estado em ciência e tecnologia. E, nesse período, ele não quis falar dos avanços, porque, na verdade, estão espelhados aí relatórios, e a comunidade científica sabe disso, não precisa ser divulgado. O CNPq, que passou uma época muito difícil, no final dos anos 90, ele tem números que são impressionantes nos últimos 4 anos. O número de bolsas, que em 2000 era da ordem de 45 mil, o número total de bolsas, chegou no ano passado a 65 mil bolsas. Estou reconhecendo. As bolsas de pesquisa, que foram desprezadas durante alguns anos, voltaram a ter um aumento em número de bolsas de pesquisa, que são usadas para estimular os pesquisadores mais produtivos. Elas fazem parte de um processo importante de você fazer uma diferenciação pelo reconhecimento e o reconhecimento julgado por pares. E os números são grandes, evolução enorme de orçamento. E aí eu não posso deixar de mencionar que o grande responsável por isso foi o deputado Antônio Palocci, como ministro. Quando eu assumi o ministério, meados de 2005, época meio conturbada, assim que eu entendi os números, eu fui conversar com o ministro Palocci, mostrar, eu devo ter mostrado a ele o número, o valor das bolsas do CNPq, comparado com a FAPESP, assim por diante, e tal, e ele me disse, olha, vai fazendo as contas e vamos ver, tinha um restos a pagar enorme, estava fazendo quando chegou no final do ano, ele então deu ok. Em 2006 houve um aumento considerável também e, naturalmente, esses avanços em termos de aporte de recursos financeiros, eles precisam de pelo menos duas componentes. Primeiro, haver uma política de governo que valorize a ciência, a tecnologia e a inovação. E, do nosso lado, nos cabe mostrar o que está sendo feito com os recursos e mostrando como é que a política do órgão, de cada entidade, ela se insere na política mais geral do país. Isso nós conseguimos fazer de certa maneira. Estamos agora iniciando um processo, o professor Zago já mencionou, de fazer um plano de ação para os próximos 4 anos, onde, a partir de prioridades mais gerais, esse programa está sendo detalhado, é um plano de ação que tem, em linhas gerais, definições bem feitas na medida que conseguimos fazer. As discussões estão se realizando intensamente nas últimas semanas. A primeira proposta do plano eu levei para o presidente Lula e pedi autorização, uma proposta para fazer uma apresentação numa reunião da Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência em São Paulo, no dia 30 de maio. E no dia seguinte, na Academia Brasileira de Ciências. E a partir daí, então, esse plano começou a ser discutido
comunidade científica, tecnológica, empresas e assim por diante. Eu já está tendo discussão na CNI, mas já teve discussão na ANPEI. Então, é um plano que ainda está em reformulação. Ele vai ser examinado na terça-feira pelo Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, presidido pelo presidente Lula, mas ele não vai ser aprovado. O CCT ainda tem contribuição aprovada, ele vai basicamente dizer: a direção é essa, vamos ajustar aí aqui ali, e teremos ainda ao longo dessas próximas semanas mais discussões, até que nós vamos ter. Não se faz para a ciência e tecnologia um plano como se faz para construir estrada, pontes, mas você, além de traçar linhas gerais, você pode fazer, e isso nós vamos fazer, definições com certa precisão. Aí, então, nós teremos uma participação ativa do CNPq, através de sua diretoria, através do seu conselho deliberativo. Eu quero propor, professor Zago, que a primeira reunião do Conselho CCS de hoje amanhã seja feita no mês de julho. Viremos para essa reunião eu, secretário executivo, presidente da FINEP, diversos secretários do Ministério, para nós fazermos uma apresentação do plano e, naturalmente, vai caber ao Conselho Deliberativo discutir como os instrumentos do CNPq devem ser aperfeiçoados para que ele, juntamente com a CAPES, e o Dr. Jorge Guimarães, sempre um membro muito presente nas atividades do CNPq e vice-versa, CNPq, CAPES, FINEP, eventualmente outras entidades, temos agora a DBI, para fazer uma discussão com detalhes sobre os instrumentos. Por quê? Eu disse que, ao não extinguir, ou mudar de nome instrumentos que haviam e criar alguns outros, fica claro, depois de alguns anos, que estão faltando alguns instrumentos. E nós vamos ter aportes no próximo ano, porque o presidente Lula está cumprindo um compromisso assumido com a sociedade brasileira, com a comunidade científica, de, a cada ano, fazer com que o aporte ao FMCT, ao orçamento efetivo, proveniente de receitas de fundos setoriais, aumente. Os números são conhecidos de muitos dos aqui presentes, mas talvez não de todos. O orçamento executado pelo FMCT em 2002 foi de 350 milhões de reais. Ele foi sendo aumentado gradualmente. O orçamento deste ano, para ser usado mesmo, todo programado, é de 1 bilhão e 400 milhões de reais. É um aumento por fator 4. Aumentos semelhantes ocorreram no programa nuclear, no programa espacial, e assim por diante, de modo que, como eu falei, há a determinação do governo de fazer com que a ciência e a tecnologia contribuam de maneira decidida para o desenvolvimento nacional. E aí, então, recebemos uma nova equipe no CNPq, novos membros da diretoria, alguns permanecem. Essa permanência é importante, porque a transição é simples, e nós temos, então, assumindo aqui uma pessoa que satisfaz todos os requisitos para presidir um órgão dessa responsabilidade. O professor Marco Antônio Zago, foi lido aqui o currículo dele, a professora Vânia Panizzi, o professor Siqueira, foram lidos os currículos, mas, na verdade, eles têm características que não aparecem no currículo e que foram buscadas com muita calma, com muitas consultas ao longo de alguns meses, além de um cientista respeitado, de renome nacional e internacional, como foi dito. Ele tem experiência de gestão, experiência de participar de inúmeros conselhos, e nessa experiência ele ganhou o que é muito importante para presidir o CNPq, que é credibilidade e confiança da comunidade científica e tecnológica. De modo que, sob agora a presidência do CNPq, com o Dr. Marco Antônio Zago, nós não temos dúvida de que essa rota de sucesso do CNPq ela será mantida, eventualmente até
acelerada com o plano que nós estamos elaborando, os recursos que serão colocados à disposição ao plano CNPq, que certamente será fundamental nos próximos 4 anos. Professor Zago, professora Vrana, professor Siqueira, amigo Drogovic e Gilberto, que continuem, contem com o apoio do Ministério da Ciência e Tecnologia, a começar do ministro, dos secretários, dos órgãos envolvidos, que nós estamos vivendo um momento único no país, de poder fazer um plano de 4 anos concreto. Isso nunca foi feito na ciência e tecnologia. E podemos porque temos estabilidade econômica, temos crescimento, nós temos otimismo na massa do país, apesar de quem só lê jornal e televisão acha que só tem confusão. Mas as pessoas que estão no dia a dia estão percebendo, não é nunca uma história tranquila, mas é uma história em construção. Nós estamos passando por uma mudança no curso na história do Brasil. Caro Ernei, os diretores que saíram, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela contribuição de vocês para a ciência e tecnologia. Vamos sentir falta da companhia. Nós moramos solteiros aqui em Brasília, de vez em quando à noite saímos para tomar um esquinho, conversar. Vou sentir falta, mas você vem de vez em quando aqui, você certamente vai continuar contribuindo para o sistema. Doutor Zago, diretoria, muito boa sorte, conte conosco. Muito obrigado a todos pela presença. Não mencionei algumas pessoas importantes que estão aqui, mas sinto todos agradecidos pela presença. Muito boa tarde. Nesse momento, o novo presidente do CNPq, Dr. Marco Antônio Zago, receberá os cumprimentos da mesa de honra. Encerrada a solenidade de posse do novo presidente do CNPq, agradecendo a presença de todas as senhoras e senhores. Parabéns! Obrigada! São Paulo. Também lá Gilberto, professor Arquimedes, presidente da Andives, muito boa sorte aí mais uma vez, parabéns. Boa sorte, hein? Felicidades, hein? Conseguir mais recursos. Vamos começar a trabalhar já. O importante é aplicar direito. Isso. Transparência. Transparência. Sempre passa mesmo. Temos, graças a Deus, o senhor tem uma missão muito espinhosa. Eu sei disso, passei 4 anos. Então, mas é por isso que está continuando. Obrigado. Felicidades. Tem um pedido, capitão. Ah, então tá bom. Muito obrigado, hein? Tchau, meu amigo. Felicidade, velho. Você também aqui, velho. Boa sorte. Mas eu tô
Ficamos limpos, maravilhosos. O ministro não puseram o principal requisito aí do sonho. O principal requisito. E logo depois eu passei por lá e era uma chuva na cidade. A tua colega deixou isso aqui, eu estou responsável, eu devo devolver esse dia para ela. Mas é só se for Vigor, atividade intelectual e na cooperação internacional. Com certeza, com
Parabéns, parabéns. Tudo bem, então? Vai começar uma nova era. E aí, eu sou lá do Recursos Humanos, já encontrei com o senhor na nossa festinha, foi?
Ou a gente morre sedentário ou morre quebrado. Eu tô na fase de morrer quebrado. Na fase dos velhos que morre de queda, não faz isso. Mas com cara, todo mundo dá essa O diretor mudou? Mudou, é o morro. Mas a gente já está ocupado. Você só pode tirar dinossauro. Eu acabei não indo lá falar com o colega. Faz uma gentileza para ela, assim, que eles estavam na principal daquela moça.
Quem?